Olá! Nossa aula de hoje é sobre língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. A frase que trouxe hoje é de Augusto Cury. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Então agora faça sua reflexão sobre ela. O conteúdo a ser trabalhado hoje é sobre figuras de linguagem. Então vamos lá. Figuras de linguagem. Figuras de linguagem são formas de utilizar as palavras no sentido conotativo, figurado, com o objetivo de ser mais expressivo. Alguns escritores se utilizam muito das figuras de linguagem em seus textos. A seguir, nós vamos falar um pouquinho sobre as principais figuras de estilo. A primeira figura que nós vamos estudar é o anacoluto. O anacoluto é uma interrupção na sequência lógica da oração, deixando um termo solto, sem função sintática. Olha aí o exemplo. Mulheres, como viver sem elas? Então, nós temos aí a palavra mulheres, que ela está meio que solta nesta frase. Então, nós temos um exemplo de anacoluto. Em seguida, nós temos a anáfora. Anáfora é a repetição de palavras. Olha aí o exemplo. Ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Então, essa palavra ela está sendo repetida várias vezes na mesma frase. Então, nós temos aí um exemplo de anáfora. Em seguida, nós vamos ter uma outra figura de linguagem, a antonomásia, que é a substituição do nome próprio por uma qualidade ou uma característica que a distinga. É o mesmo que apelido, alcunha, cognome. Olha aí exemplos. Xuxa. Quem é a Xuxa? O nome próprio dela, Maria das Graças. O gordo. Quem seria o gordo? Jô Soares. Então, nós temos aí o exemplo de antonomásia. Em seguida, nós vamos ter uma outra figura de linguagem bastante utilizada, que é a antítese. Antítese é a aproximação de ideias, palavras ou expressões com sentidos opostos. Olha aí o exemplo. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Então, a palavra bobos e espertos, elas são de sentido contrários. Então, nós temos aí um exemplo de antítese. Nós temos também o apóstrofo ou invocação, que nada mais é do que uma invocação ou uma interpelação de ouvinte ou leitor, seres reais ou imaginários, presentes ou ausentes. Olha aí os exemplos. Mulher, venha aqui. Oh, meu Deus, mereço tanto sofrimento? Então, nós temos aí mulher. Quando ele diz mulher, venha aqui, nós temos o quê? Um chamamento, uma invocação. A mesma coisa acontece com oh, meu Deus. Então, nós temos aí um exemplo de apóstrofo. Temos também o assíndeto. O que seria o assíndeto? É a ausência da conjunção aditiva entre palavras da frase ou orações de um período. Essas aparecem justapostas ou separadas por vírgulas. Só para lembrar, assíndeto, síndeto. Síndeto é quando nós temos o quê? Uma conjunção. Assíndeto é quando há a ausência dessa conjunção. Então, nós temos aí, nasci, cresci, morri. Porque, na verdade, a frase, ela seria, nasci, cresci e morri. Que esse e seria o quê? O síndeto. Então, quando eu retiro esse e, vai ficar o quê? A ausência dessa conjunção. É isso? Então, nós vamos ter assíndeto. Nós temos em seguida a catacrese. O que seria essa catacrese? É uma metáfora que é tão usada, mas que perdeu seu valor de figura e se tornou cotidiano, não representando mais um desvio. Isso ocorre pela inexistência das palavras mais apropriadas. Surge da semelhança da forma ou da função de seres, fatos ou coisas. Olha aí o exemplo. Céu da boca, cabeça de prego, asa da xícara, dente de alho.
E assim nós utilizamos muitas outras palavras. Isso aí é um exemplo de quê? De uma catacrese. Agora nós vamos ver a comparação. A comparação ela é também chamada de símile, que é a aproximação de dois elementos realçando a sua semelhança. Nós temos conectivos comparativos muito utilizados, que são como, feito, tal qual, que nem. Olha aí um exemplo. Aquela criança era delicada como uma flor. Então, nós estamos fazendo aí o quê? Uma comparação. E nessa comparação, nós estamos utilizando um conectivo. No caso aqui, nós temos o conectivo como. Temos a elipse. A elipse é a omissão de palavras ou orações que ficam subtendidas, ficam ali meio que escondidas. Olha aí o exemplo. Marta trabalhou durante vários dias e ele durante horas. O que é que eu quis dizer? Que ele trabalhou durante horas. Mas quando eu não tenho essa palavra trabalhou na frase, então eu vou ter o quê? Uma omissão dessa palavra, que é uma figura de linguagem chamada elipse. Nós temos também uma outra figura muito utilizada no dia a dia, chamada de eufemismo, que é uma atenuação de algum fato ou expressão com o objetivo de amenizar alguma verdade triste, chocante ou até mesmo desagradável. Quando eu digo assim, ele foi desta para melhor. O que é que eu quero dizer? O que é que eu estou evitando falar? Que ele morreu. Então, eu estou o quê? Estou amenizando essa expressão, não é isso? Quando eu digo ele bateu as botas, eu quero dizer também que ele morreu. Então, nós temos um exemplo aí de eufemismo. Outra figura, hipérbole. A hipérbole é o exagero proposital com objetivo expressivo. Essa nós utilizamos demais no nosso cotidiano. Olha aí o exemplo. Estou morrendo de cansada. Será que essa palavra morrendo aí está no seu sentido real? Não, no seu sentido quê? Figurado. Então, eu estou exagerando. Costumamos dizer, estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Então, tudo isso aí é chamado de quê? De hipérbole. Outra figura bastante utilizada no nosso dia a dia, a ironia. A ironia é uma forma intencional de dizer o contrário da ideia que se pretendia exprimir. O irônico ele pode ser sarcástico ou depreciativo. Olha aí o exemplo. Que belo presente de aniversário. Minha casa foi assaltada. Então, eu estou sendo o quê? Irônica. É isso? Então, quando eu estou sendo irônica, eu vou ter o quê? Uma figura de linguagem chamada ironia. Nós temos também a metáfora. A metáfora, eu diria que é a mãe de todas as figuras de linguagem. Ela é um tipo de comparação em que o conectivo está subtendido, ou seja, ele está escondido. O segundo termo, ele é usado com valor do primeiro. Olha aí, ó. Aquela criança é uma flor. Quando eu digo aquela criança é uma flor, eu estou fazendo, na verdade, o quê? Uma comparação. Eu quero dizer que ela é como uma flor. Quando eu digo assim, você é a minha vida, eu quero dizer que você é muito importante para mim, tanto quanto a minha vida. Então, é o quê? É uma comparação. Então, quando eu tenho uma comparação, eu vou ter o quê? Uma metáfora. Temos também a metonímia, que a metonímia é o uso de uma palavra no lugar de outra, que tem com ela alguma proximidade de sentido. A metonímia ela pode acontecer de algumas formas. Olha aí, o autor pela obra. Um exemplo, nas horas vagas, lê Machado. Será que eu quero dizer que leio Machado de Assis? Não tem como eu ler Machado de Assis. Mas eu quero dizer que eu leio a obra de Machado de Assis. Também, o continente pelo conteúdo. Olha aí o exemplo.
conseguiria comer toda a marmita. Será que eu vou comer uma marmita inteira? Não, eu quero dizer que eu vou comer o conteúdo, a comida que está ali dentro da marmita, ou seja, o conteúdo, não é isso? E não o continente. A causa pelo efeito, ou vice-versa. Olha aí, a falta de trabalho é a causa da desnutrição naquela comunidade. A fome gerada pela falta de trabalho é que vai causar essa desnutrição. Então, nós temos aí também uma metonímia. Outro exemplo, o lugar pelo produto feito no lugar. O porto é mais vendido naquela loja. Na verdade, o nome da região onde o vinho é fabricado, o porto, não é isso? A parte pelo todo. Deparei-me com 2 lindos pezinhos chegando. Não era apenas os pés, mas a pessoa como um todo que estava chegando. A matéria pelo objeto. Olha aí o exemplo. A porcelana chinesa é belíssima. Porcelana, na verdade, é a matéria que é feito o quê? Esses objetos. A marca pelo produto. Olha o exemplo. Gostaria de um pacote de Bombril, por favor. Bombril, na verdade, é o quê? É a marca. O produto é o quê? É a esponja de lã de aço, na verdade. Então, nós temos aí o quê? Esses exemplos. Olha mais outro exemplo aí. Concreto pelo abstrato e vice-versa também. Carlos é uma pessoa de bom coração. O coração é a parte concreta, que está no lugar de quê? Dos sentimentos, que é a parte o quê? Abstrata. Então, na verdade, eu quero dizer que os sentimentos daquela pessoa, né, é que a fazem uma pessoa boa. Temos também uma outra figura de linguagem que é chamada de onomatopeia, que é o uso de palavras que imitam sons, assim como ruídos. Então, quando eu digo psiu, venha aqui, então esse psiu é o quê? É o ruído, na verdade, é o som. Então, esse som aí é chamado de onomatopeia. Nós temos também o paradoxo. Esse paradoxo, ele pode ser chamado de oxímoro, que é a aproximação de palavras ou ideias de sentido oposto em apenas uma figura. Olha aí, ó. Estou cego e vejo. Como é que eu vou estar cego e eu vou enxergar e eu vou ver? Não é isso? Arranco os olhos e vejo. É uma frase de Carlos Drummond de Andrade. A personificação ou prosopopeia, também é chamada de animismo, é a atribuição de características humanas a seres inanimados, imaginários ou irracionais. Então, quando eu atribuo uma característica humana a um ser que não é humano, a um ser que é imaginário, eu vou ter uma personificação. Olha aí, ó. A vida ensinou-me a ser humilde, né? Como ensinar a vida? Então, eu tenho o quê? Uma personificação. Temos também o pleonasmo, que é também chamado de redundância, que é uma repetição da mesma ideia com o objetivo de realce, de realçar. A redundância, ela pode ser positiva ou negativa. Quando é proposital, usada com recurso expressivo, enriquecerá o texto. Olha aí os exemplos. Posso afirmar que escutei com meus próprios ouvidos aquela declaração fatal. Como assim? Eu só posso escutar com meus próprios ouvidos, eu não posso escutar com os ouvidos de outra pessoa. Então, nós temos aí o quê? Um pleonasmo, uma redundância. Quando é inconsciente, chamado de pleonasmo vicioso. Ele empobrece o texto, sendo considerado um vício de linguagem. Olha aí o exemplo. Irá reler a prova de novo. Reler. Para que eu vou falar de novo se eu já falei reler? Então, eu vou ser o quê? Redundante. É isso? Olha aí outros exemplos de pleonasmo, que muitos usam demais no dia a dia. Subir para cima,
entrar para dentro, monocultura exclusiva, hemorragia de sangue. Então, eu estou sendo redundante ao utilizar. Polissíndeto é uma repetição de conjunções, de síndetos, como a gente já falou lá no início. Estudou, e casou, e trabalhou, e trabalhou. Então, nós temos essa repetição aí de conjunções. E. Então, eu tenho o quê? Uma figura de linguagem chamada polissíndeto. Outra figura de linguagem muito utilizada é a sílapse, que nada mais é do que uma concordância com a ideia, não com a forma. Exemplo, os brasileiros, terceira pessoa, né? Os brasileiros está em terceira pessoa, somos primeira pessoa massacrados. Então, quando eu digo somos, estou na primeira pessoa, não é isso? Então, nós temos aí uma concordância com a ideia e não com a forma. Os brasileiros somos massacrados, que na verdade seria os brasileiros são massacrados, não é isso? Mas para a gente fazer essa concordância com a ideia, eu utilizei a terceira pessoa. Vossa Santidade será homenageado. Então, nós temos aí. Então, Vossa Santidade está no feminino, homenageado no gênero masculino. É isso? Então, eu fiz uma concordância com a ideia. Havia muita gente na rua, corriam desesperadamente. Então, muita gente está no singular, corriam está no plural. Não é isso? Então, eu tenho aí uma concordância de quê? De número. Temos também a sinestesia. A sinestesia é uma mistura das sensações em uma única expressão. Olha aí o exemplo. Aquele choro amargo e frio me espetava. Nós temos aí uma mistura de paladar. Amargo. Como é que eu vou sentir o amargo de algo? Através do paladar. Como é que eu vou saber que está frio, que espetava? Através de quê? Do tato. Então, nós temos aí uma mistura de sensações em uma única expressão. Então, terminamos mais uma aula. Muito obrigada pela atenção.